Muito boa tarde, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, vocês estão notando aí que eu estou num lugar diferente, hoje eu estou na casa da minha namorada. Então é por isso que o cenário está um pouquinho diferente, mas o conteúdo será o mesmo, eu prometo. Antes de mais nada, muito obrigado a você que deixa o seu like, que se inscreveu aqui no canal e compartilha os meus vídeos e também comenta aqui embaixo. Isso me ajuda demais, me deixa muito feliz e eu vou ficar muito agradecido a vocês, beleza? Vamos lá. Tá rolando essa treta aí por causa da declaração do Eduardo Bolsonaro, onde ele deu uma entrevista para Leda Nagel. É uma coisa assim, o canal dela no YouTube, onde ela entrevista diversas celebridades, figuras políticas, tanto da esquerda quanto da direita, e dessa vez foi a vez do Eduardo Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro, diante de uma pergunta, acabou dizendo que, se for preciso, o Brasil instauraria algo parecido com o AI-5, que é o Ato Institucional número 5, que foi o último ato institucional que foi instaurado lá pelo regime militar lá em 1968. Antes da gente falar sobre essa declaração do Eduardo Bolsonaro, você sabe o que foi o AI-5? O que eram os atos institucionais? Depois que o regime militar, vou falar aqui brevemente, resumidamente, depois que o regime militar tomou o poder, depois que a vaga de presidente ficou vaga no Congresso, depois que o Jânio Quadros acabou renunciando, ele acabou instaurando diversos atos políticos, digamos assim, para manter a ordem no país, para ver se a prosperidade voltava a crescer, para nos livrar do comunismo. E o último ato, que foi tido aí como o mais duro, ataque à democracia, a gente sabe que muito dessa versão é contada aí pela esquerda, mas de fato o AI-5 teve alguns pontos que nós realmente, como conservadores, não podemos aceitar no dia de hoje. Por exemplo, a gente realmente não gosta da Rede Globo e da Folha de São Paulo mentindo o tempo todo sobre o presidente Bolsonaro, sobre os eleitores do presidente Bolsonaro, falar que esse apoio espontâneo que tem do Bolsonaro, de 57 milhões de pessoas que votaram neles, eles ficam falando que nós somos robôs, que não somos nós que estamos nos manifestando, são milícias coordenadas. Eles ficam falando isso o tempo todo, mas ainda assim a gente não quer a censura desses veículos de comunicação. E a gente não quer por um motivo muito simples, porque isso abre um precedente. Quando você abre um precedente para que um presidente censure um determinado veículo de comunicação, o que vai acontecer quando o próximo presidente entrar? Quando o Haddad entrar, por exemplo, depois do Jair Bolsonaro, que se Deus quiser a esquerda não volta para o poder, essa é a verdade, mas vamos apenas supor que um presidente de esquerda entrasse no poder em 2022 e o Bolsonaro tivesse instituído algum tipo de censura a algum órgão de imprensa aqui no Brasil. O Haddad não só iria se sentir no direito de fazer a mesma coisa, como faria pior. Vocês entendem o que é abrir um precedente? Então, qualquer ataque à liberdade de expressão não pode ser tolerado. Essa é a verdade. Então, durante o AI-5, você teve medidas como, por exemplo, a censura prévia para jornais, revistas, etc. Você tinha o direito ao habeas corpus suspenso. Você concedia poder ao presidente da República para simplesmente comandar todas as atividades do poder legislativo. Ou seja, esse tipo de problema que nós estamos tendo com o Rodrigo Maia, por exemplo, a gente, por exemplo, não teria mais esse problema. O Bolsonaro poderia lançar todas as medidas que ele achasse cabível para tornar esse país mais próspero. Mas por quê? Por um simples motivo nós não podemos ser a favor disso, porque isso abre um precedente. A partir do momento que você dá plenos poderes supremos a um presidente da República, quando entrar outro, ele pode não entrar com tão boas intenções como o presidente Bolsonaro tem agora. Então isso vai abrir um precedente e isso vai ser perigoso de uma maneira geral para todos, tanto para a esquerda quanto para a direita. Pois bem, dito isso sobre esse AI-5, esse breve resumo que eu passei aqui para vocês, só para vocês ficarem inteirados, o que o Eduardo Bolsonaro estava falando? Por que ele chegou a mencionar o AI-5? Eu já mencionei aqui em outros vídeos meus que a América do Sul ela está um caos. Toda essa balbúrdia está sendo promovida pelo Foro de São Paulo. Eles deram uma colher de chá para a Argentina porque eles viram que a esquerda conseguiu voltar para o poder lá. Então você não está tendo guerrilhas armadas fazendo ataques terroristas por lá, mas você tem isso no Chile, onde você tem um presidente lá que não é de esquerda, que adotou uma política liberal na economia, onde o país estava indo muito bem. Os especialistas dizem que o Chile é a economia mais estável da América do Sul nos dias de hoje, e você pode ver o que está acontecendo lá. É prédio queimado, é ônibus queimado, é gente morrendo em confrontos no meio da rua,
E a gente sabe que esses confrontos estão sendo estimulados pela esquerda. E é a esquerda que está fazendo toda essa balbúrdia. E só para vocês verem como a única intenção deles é causar alvoroço, é causar guerra em si, o presidente lá do Chile, o Piñera, ele voltou atrás em uma das suas decisões. Ele, por exemplo, retirou um aumento que ele havia dado no aumento das passagens de metrô. E daí você pensa, pô, ele tomou uma outra atitude parecida com essa também, ele revogou dois aumentos que ele havia dado e ele achou que isso iria acalmar os ânimos, mas muito pelo contrário. Depois que as reivindicações sociais dessas pessoas foram atendidas, o que eles estavam falando? Agora a gente não quer mais um modelo liberal de economia. Agora a gente quer a mudança total desse sistema, então é por isso que a gente vai continuar com esse protesto. Então, mesmo o presidente tendo cedido às reivindicações desses canalhas, desses esquerdopatas, ainda assim os protestos não só continuaram, como se intensificaram. E como vocês podem ver nesse print que vocês estão vendo aí na tela, esse aí é o Humberto Costa, senador do PT, o famoso Drácula da lista da Odebrecht na Lava Jato. Está envolvido aí em todo tipo de maracutaia, junto com o PT, junto com o Montanha, junto com a amante, enfim, vocês sabem de quem que eu estou falando. Ele colocou esse print aí, ele escreveu esse tweet dizendo que o que estava acontecendo no Chile em breve viria para o Brasil. E a foto que ele colocou aí, você viu bem, é basicamente o Chile em chamas. O que você acha que ele quis dizer com isso? Eles conseguiram, assim como eu disse em outro vídeo meu sobre a perda do Macri, sobre a derrota do Macri na Argentina, eles conseguiram desidratar, conseguiram fazer com que o Macri tomasse o rumo que eles quisessem que ele tomasse, e eles não precisaram ir às ruas fazer quebra-quebra para tirar o presidente Macri do poder. E é isso que eles estão tentando fazer com o Bolsonaro agora. Estão tentando desidratar a imagem dele, essa história da Globo, associá-la ao caso da Marielle, passa por essa estratégia, mas quando eles perceberem que essa estratégia não está dando certo, porque o povo continua ao lado do Bolsonaro, vocês podem ter certeza disso, meus amigos. Eles vão fazer a mesma coisa que eles estão fazendo no Chile. O próprio Humberto Costa, ele cantou a pedra. E é engraçado que ele fazer esse tipo de manifestação, ninguém exige nenhum tipo de retratação dele, ninguém está tentando caçar o mandato dele, muito pelo contrário. Mas daí o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ele diz o que ele supostamente faria caso a esquerda radicalizasse, ou seja, caso eles começassem a agir como eles estão agindo no Chile. Então ele disse que uma das possibilidades seria algo aos moldes do AI-5, onde você daria plenos poderes para o presidente para ele tomar as atitudes cabíveis, as atitudes necessárias para reprimir esse tipo de protesto. Então, não é que o Eduardo Bolsonaro está querendo a volta do AI-5. Se o presidente Bolsonaro, se a família Bolsonaro quisesse de alguma forma a volta do regime militar, a volta de uma ditadura, a volta do fechamento do poder legislativo, por exemplo, você acha que ele já não teria feito isso? O que o impede de fazer que agora ele pode fazer? O que essa declaração do Eduardo Bolsonaro significa de concreto? Ele vai de fato conseguir fazer alguma coisa caso eles queiram? E se eles querem fazer isso, por que ainda não fizeram? Eu acho que tudo isso passa por uma coisa que eu também alertei no meu último vídeo, que vocês estão vendo aí na tela, onde o Carlos Bolsonaro, em um curto período de tempo, durante 2 vezes, fez coisas das quais não agradaram o presidente Bolsonaro. Primeiro ele falou sobre a prisão em segunda instância, teve que apagar o tweet. Depois foi o vídeo lá do leão com as hienas, depois ele apagou o vídeo e o Bolsonaro teve que ficar se explicando e tal. E daí agora foi a vez do Eduardo Bolsonaro falar alguma coisa. O presidente Bolsonaro falou já que quem tá falando em AI-5 tá viajando. Mas tá passando a impressão de que os filhos e o pai não estão muito se entendendo, mas como eu disse no meu outro vídeo, isso é tudo estratégia. Veja bem, essa é a minha opinião. Eu não acho que eles sejam tão ingênuos de cometer tantos erros consecutivamente. É muita coincidência. Da mesma maneira que o Carlos Bolsonaro fez essas manifestações, o Eduardo Bolsonaro fez essa manifestação para mostrar para a população, para mostrar para os seus eleitores que eles estão vivos, que eles vão tomar as decisões cabíveis, que não é para a gente ficar desesperado. O STF está querendo revogar a prisão em segunda instância. Daí o Carlos Bolsonaro vai lá e coloca, somos a favor da prisão em segunda instância. E para o presidente não ficar mal com os outros poderes, ele fala lá que ele não queria ter falado isso, que não sei o quê, manda ele apagar o tweet, mas a mensagem já foi passada. E é a mesma coisa do Eduardo Bolsonaro agora.
Se a esquerda tentar radicalizar as coisas, como foi no Chile, eles irão tomar as medidas cabíveis, eles não ficarão acuados, não vai ter vozinha fina de Randolfo Rodrigues, não vai ter petista nojento, não vai ter Peppa Pig, não vai ter ninguém para impedir que isso aconteça, porque o nosso país vem em primeiro lugar e nenhum desses canalhas vai conseguir tirar isso da gente. Tá certo, pessoal? Essa é a mensagem de hoje. Gostaria que vocês ficassem com Deus. Muito obrigado pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Enfim, até o próximo vídeo e tchau, tchau.